Olá, pessoal das escolas estaduais da Diretoria de Ensino de Miracatu. Sou a professora Vanessa, dirigente regional de ensino, e hoje eu estou aqui com o núcleo pedagógico para fazer algumas recomendações complementares com relação ao documento orientador que enviamos essa semana às escolas, pensando na recomposição da aprendizagem dos estudantes com os resultados da prova paulista. Então, o núcleo pedagógico preparou essa semana alguns materiais, né? Já disponibilizamos um documento orientador para nortear a ação dos dias 9, 10 e 11 nas escolas, para olhar para os nossos descritores que estão aí fragilizados, com um percentual de acerto abaixo de 50%, e realizar algumas estratégias pontuais, integrando todas as áreas do conhecimento. Então, a gente vai aproveitar os resultados da prova paulista, que contempla todas as áreas do conhecimento, e mobilizar uma ação pontual nas escolas para que nenhum estudante fique para trás. A ideia é essa. Então, quem apresentou bons resultados na prova, que bom, a gente pode impulsionar o avanço desses estudantes, aprofundar os conhecimentos, oferecer aí os mesmos descritores, dando aí a oportunidade dos estudantes realizar outras atividades, outros exercícios com os mesmos descritores, mas num nível de proficiência mais avançado, né? Com questões aí de níveis médio e difíceis, né? E para aqueles estudantes que ainda apresentaram muita dificuldade, ou seja, que são esses nossos estudantes que estão no abaixo do básico, ou até mesmo no básico, a gente tem de olhar para esses estudantes nesse momento de transição aí do terceiro para o quarto bimestre e ofertar uma recomposição da aprendizagem, ou até mesmo um reforço, e com o apoio de toda a equipe. Então, é todo o grupo escolar, todos os componentes atuando numa mesma linha, atuando aí com um olhar direcionado para estratégias de leitura, para apoiar que essas crianças consigam, em qualquer prova, em qualquer avaliação, realizar a avaliação com proficiência, né? Tendo aí melhores recursos e estratégias para poder fazer a leitura da prova, seja a leitura em linguagem, seja a leitura de uma imagem, seja a leitura de um gráfico, seja na área de ciência da natureza, matemática ou linguagem. Gente, todas as áreas integradas, usando de estratégias e ofertando esse olhar para os descritores e também para os distratores, porque olhar para o erro é a oportunidade de fazer a aprendizagem acontecer. Então, é muito importante que vocês, professores das escolas, que os coordenadores, façam o estudo desses materiais que a gente está disponibilizando, de todas as áreas do conhecimento, para poder olhar para esse momento de recomposição da aprendizagem com um olhar mais amplo e mais integrado entre as áreas. Então, a equipe do Núcleo Pedagógico está aqui hoje para falar e comentar sobre os materiais que eles estão produzindo e que vão ser disponibilizados lá no temário pedagógico e também no Drive, que foi enviado no documento orientador essa semana, para que vocês possam estudar, refletir, fazer os alinhamentos, né? É como um subsídio, principalmente nos momentos das ATPCs. Então, é muito importante que vocês verifiquem aquilo que a gente está elaborando e consigam desenvolver um bom trabalho de recomposição da aprendizagem com os nossos estudantes, todos eles, tanto os que estão com níveis de proficiência abaixo do básico ou básico, até mesmo aqueles que estão no adequado ou no avançado. Né? É sempre a oportunidade de fazer um trabalho pontual, com agrupamentos produtivos ou com agrupamentos por nível de proficiência, para que essas crianças continuem avançando e que a gente passe para a série seguinte sem tantos desafios para enfrentar no ano que vem. Tá? Então, eu espero que vocês gostem do material que a nossa equipe preparou com muito carinho, com muita dedicação, pensando aí nos resultados da prova paulista do terceiro bimestre e que a gente tenha um quarto bimestre curto, com duas provas importantes, que é o SAEB e o Provão Paulista, que é o nosso SARESP, para que a gente conclua o ano com êxito e apoiando sempre a aprendizagem dos nossos estudantes. Então, eu vou passar a palavra agora para o nosso PEC, Marcos, que
preparou um material super bacana, bem dinâmico, olhando aí para os nossos resultados da prova paulista. Marcos? Boa tarde a todos. Queria começar parabenizando todas as escolas pelo avanço, né, na prova paulista, terceiro bimestre, e agradecendo a todos pelo empenho. Aí pedi para o Kleber começar a apresentação. Já começar na frase lá, Kleber. Queria focar na frase aqui, por favor. Começar a nossa formação aqui com a frase, pessoal. Somos o que fazemos repetidamente. A excelência não é um ato, mas um hábito. Então, nós não construímos resultados a partir de um ato isolado. Então, o trabalho de todos e um hábito, né? Isso tem que ser uma constância. Então, a partir do que vocês fizeram antes da prova, né? Durante a prova e agora, nesse momento após a prova. Então, momento de recomposição das aprendizagens. Nós vamos apresentar para vocês agora algumas sugestões de alguns componentes, né? Principalmente matemática e língua portuguesa, já pensando no SAEB, mas também de ciências naturezas e ciências humanas. Por favor, Kleber. A primeira sugestão é do material do Minha Escola é Nota 10, né? O MEN 10. Tem do quinto ano, dos anos iniciais, até a terceira série. Então, o foco aqui no SAEB. Então, quinto ano, nono ano e terceira série do ensino médio. Língua portuguesa e matemática. Aí tem o material do aluno, né, do estudante, e o material do professor. Pode passar, Kleber, por favor. Começar falando da organização do material. Pode passar, por favor. Primeira organização, primeira parte, né? As recomendações ao professor. Então, aí tem o texto que fala para o professor, como ele trabalhar esse material. Pode ir passando, Kleber. Olha aqui, ó, o objetivo aqui, ó, do material, né? Então, criar um diálogo do professor com o estudante, a fim de otimizar o processo de compreensão do material, trabalhar a parte colaborativa. Pode passar. Identificar os caminhos que os estudantes seguiram para chegar à resposta. Importantíssimo. E a autorregulação das aprendizagens, por meio da autoavaliação que é proposta ao final de cada aula, né? Pode passar, Kleber. Por favor. Aqui, especificamente, os professores de matemática. Para a língua portuguesa, vai ser específico para a língua portuguesa. E aí tem para quinto ano, nono ano e terceira série. No caso aqui, eu coloquei o recorte só para nono ano, porque aqui nesse daqui foi focado do nono ano. Pode passar. Então, tem todas as recomendações aos professores, desde a parte geral até a parte específica. Isso aqui é importante, ó. Todo o material, né, de matemática ele é voltado ao pensamento computacional. Então, ele trabalha os 4 pilares do pensamento computacional, do quinto à terceira série do ensino médio. Pode passar, Cleber. Os 4 pilares é representados, né? Decompor, reconhecer padrões, a abstração e a elaboração do algoritmo, né? Pode passar. Esse material é um material riquíssimo, né? Olha aqui ó, o objetivo aqui, ó. Criar um ambiente de aprendizagem que tenha comunicação entre os pares. Então, esse trabalho colaborativo entre os estudantes. E organizar os pensamentos e uma estratégia de resolver problemas. Então, trabalhar de forma de metodologia ativa, resolução de problemas. Pode passar. Visando a educação do século XXI, né, que foi falado ontem até na reunião que nós tivemos para os diretores. A segunda parte é a organização das aulas. Pode passar, por favor. Então, nós temos ali as aulas organizadas, né? E aí, para cada aula, nós vamos ter o nosso conteúdo, né? O objeto de aprendizagem. E qual é a página ali que vocês vão acessar esse objeto de conhecimento. Pode passar. Isso aqui é importante, ó. Todo esse material ele está relacionado à matriz SAEB, aqui no caso matemática, né? E aí, dentro daquela aula 17, ele trabalha esse eixo 2, que é grandezas e medidas. Que são esses 4 descritores aí, do descritor 12 até o 15.
Pode passar. Orientações ao professor, como trabalhar essa aula, né? E aqui é importante, ó. O item 1 e 2 é para o descritor 13. De 3 a 5, ele trabalha o descritor 14. E, ó, as habilidades que são trabalhadas da BNCC. Dá mais um toquinho, Kleber, por favor. Você vai dar uma aprofundada nessa parte. Ah, é para frente, Kleber. Isso. Olha só, o item 1 e 2, ele compreende o descritor 13. E aí habilidades, temos duas habilidades da BNCC, né? Uma é trabalhada lá no 7º ano, 4º bimestre, a outra no 8º ano, 2º bimestre, e a outra no 9º ano, 4º bimestre. Então, olha só como ela trabalha todo o ciclo aqui do ensino fundamental. Esse descritor aqui, o aluno vai visualizar lá no 7º ano, no 8º ano e no 9º ano, de forma mais aprofundada, né? Então, é importante que o professor tenha conhecimento da matriz da BNCC, da matriz SAEB, desculpa, da matriz também da BNCC, e consiga relacionar com esse material aqui da minha escola nota 10, né? Aqui na aula nós já temos o comentário para o professor, né, sobre o item, né? Desculpa. Nós temos lá o item, né? O item 1, a resposta comentada, o gabarito, os distratores. Olha só a importância de aprender com os erros, né? Então é importante que o professor trabalhe os distratores. Então nós falamos da nossa formação aqui sobre a avaliação, né? Sobre os distratores. Bom, pode passar, Cláudio. E o caderno do estudante, né? A mesma aula, como ele se apresenta. Eu tenho um texto base aqui para o estudante sobre o conteúdo e depois a atividade. Uma imagem, né? Para facilitar a compreensão. Pode passar. E a terceira parte, que é a hora do desafio. Pode avançar, por favor. Então, essa parte aqui, ó, são 2 desafios, né? E são voltados às metodologias ativas. Então, aprendizagem baseada em problemas. O aluno vai trabalhar a parte da criatividade dele. Tem algumas atividades que são gamificadas, igual aqui a sugestão de utilizar o Khan Academy, só de matemática, né? E olha que interessante aqui, fazendo um gancho aqui com a pirâmide de Glasser. Dá mais um toquinho, Kleber. Obrigado. Olha só. Praticar aqui, ó. 80%. Muito mais do que só resolver, né? Escrever, ler e ouvir, né? Então, 80% aqui praticando. E se ele ensinar, né, os alunos que têm mais facilidades, pensando nos agrupamentos, se ele puder contribuir com os colegas, ele consegue avançar muito mais nessa aprendizagem aqui. Então, essa parte da hora do desafio é para sistematizar o conteúdo que o professor trabalhou com o aluno, ele vem com sugestões também adicionais e finaliza com uma autoavaliação, para que o aluno faça a sua autorregulação da aprendizagem. Então, essa aqui é a sugestão do MEN 10, né? Minha escola nota 10, para matemática. Daqui a pouco o PEC Sérgio vai falar sobre a sugestão para a língua portuguesa. Eu vou só pedir para o Kleber agora apresentar aqui sobre ciências da natureza. Kleber, abre, por favor, o Word de biologia primeira série, por favor. Rapidinho. Só para apresentar. Pode deixar aberto isso daí. Tá, só um momentinho. É o Word, tá? Pronto, Marcos? Isso. Dá para subir um pouquinho, Kleber? Acho que tá bom aí, não? Tá bom. Pessoal, isso aqui é a sugestão para ciências da natureza, né? Especialmente aqui para biologia. Eu fiz a análise da prova de biologia da primeira e segunda série do ensino médio
eu peguei a atividade na questão da prova paulista, relacionei todas as questões lá com o conteúdo do material digital, onde ele se encontrava, né, onde ele aparece lá, esse conteúdo da prova paulista. E aí a sugestão para recomposição é a utilização de tarefas. Então, o professor que não trabalhou ainda, né, ele pode gerar essa tarefa lá dentro dessa aula, né, que no caso já está marcado aqui especificamente, essa questão aqui é a aula 6, né, e aí colocando lá para gerar a tarefa, ele já vai aparecer as duas questões, e o professor pode trabalhar a recomposição dentro desse distrator aqui que foi trabalhado na prova paulista. Então ele trabalha a atividade, né, a devolutiva da prova, e mais a recomposição aqui com duas sugestões aqui pela plataforma Tarefa SP. Então, uma sugestão aqui para ciências da natureza. Aí pensando para todas as áreas, né, de ciências da natureza, todos os componentes. Química, física e ciências também. É importante que o professor faça essa análise, onde esse conteúdo aparece lá no material digital, em qual aula, e a partir dali ele trabalhe com tarefa, né, gerando a atividade. Bom? Obrigado, pessoal. Isso aqui é a sugestão. Agora eu vou passar a palavra ao PEC Sérgio, que vai falar sobre o componente Ciências Humanas. Obrigado. Olá, professores, boa tarde. Dentro dessa proposta da competência leitora e escritora, nós procuramos elaborar um material, um roteiro, na verdade, e assim, tem como parâmetro esse material que o Marcos acabou de citar, mas eu queria apresentar um material especificamente para a área de ciências humanas, no que se diz respeito à leitura da imagem, leitura de paisagem, leitura de fotos, leitura de HQs, charges, enfim, essa leitura não verbal. E aí, dentro desse material, dentro dessa sugestão de material, nós colocamos ali três passos, que é a descrição, a análise e a interpretação. E o que compreende cada um desses três passos, né? Aí vocês virão ver o material, o que a descrição compreende, o que a análise compreende, o que a interpretação compreende. E aí, cada uma dessas especificidades vai trabalhar, a ciências humanas vai dialogar com esse material Tomem 10. Então, lá no final desse material, lá no final vai aparecer os descritores de língua portuguesa e os descritores de matemática. Então, em cima dos descritores de língua portuguesa, como a geografia, história, sociologia, filosofia, vai conversar com língua portuguesa. Então, eu selecionei 2 descritores, um do 5º ano, que é o descritor interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, propagandas, quadrinhos, fotos, etc. E um outro descritor do 9º ano, que é interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, propagandas, quadrinhos e etc. E em matemática, eu destaquei também lá 2 descritores: identificar a localização, movimentação de objetos ou pessoas em mapas, croquis e outras representações gráficas. E um outro descritor, identificar informações apresentadas em tabelas, gráficos ou diferentes tipos de gráficos. Então, dentro desse descritor, tanto de língua portuguesa e matemática, como é que a área de ciências humanas faz essa conversa, faz esse diálogo com língua portuguesa e matemática? E aí, uma outra sugestão também é esse roteiro para ler e interpretar mapa. São alguns passos para realizar a leitura de mapas, uma vez que
dentro da prova paulista, nós observamos lá que existem muitos mapas, né? Aparece na área de geografia vários mapas temáticos, e aí tem todo esse roteiro, né? Como sugestão de trabalho para fazer a leitura e a interpretação. Então, nós vamos dar sequência aqui, né? Falando sobre esse material do MEM10, Minha Escola Nota 10, que o Marcos acabou de citar. Falei como ciências humanas aqui pode contribuir, pode fazer, realizar esse diálogo com língua portuguesa e matemática. E a PEC Iraneia agora vai explicar melhor, né, nessa matemática de língua portuguesa, dentro da disciplina língua portuguesa, como é que vai se trabalhar todos esses recursos, tá bom? Obrigado, até uma próxima, PEC Iraneia. Obrigada, Sérgio. Boa tarde, bom dia, né, a todos. Não sabemos em que horário vocês vão assistir, mas vamos dar início, então. Por gentileza, Kleber, você pode passar? Vamos falar rapidamente sobre leitura. Por quê? Porque independente da área em que estejamos atuando, nós precisamos conhecer, trabalhar e intensificar a leitura. Então, quando se fala em leitura, de uma forma bem breve, nós devemos saber, primeiramente, qual é a concepção que se tem de leitura. Então, dependendo da concepção que se tem, a abordagem metodológica será uma ou outra. Por favor, Kleber, pode seguir. Então, se eu tenho uma visão simplificada de leitura, que leitura é se a compreensão leitora se dá pela identificação de palavras escritas e a linguagem oral, eu não vou abordar com o meu aluno a questão da compreensão de forma sistemática, se essa for a minha concepção. Então, é uma concepção reducionista, é uma visão muito simplista. Achar que para compreender um texto é simplesmente decodificar. Não é isso. Se não é isso, o que é ler de verdade? Já que as nossas provas são provas de leitura. Por favor, Kleber. Então, aqui, rapidamente, grosso modo, nós podemos ter que ler implica um saber mental de tratamento da informação escrita, isto é, um conjunto complexo de operações de transformação de representações gráficas em representações mentais. Então, ler na realidade não é simplesmente vozear, não é pronunciar palavras. Ler está intimamente ligado ao compreender e ao interpretar. E o que é isso? É eu pensar sobre a leitura que eu estou fazendo. E mais do que isso, eu ensinar o meu aluno a pensar sobre a leitura que ele está fazendo. Pode seguir, Kleber, por favor. E pensando nisso, nós não podemos esquecer, até como já foi citado anteriormente pelos nossos colegas, né, da questão do SAEB. Então, no SAEB, nós teremos descritores, e são descritores em relação à leitura. Então, quando nós falamos em leitura, de que tipo de leitura nós estamos falando de acordo com o SAEB? É uma leitura de procedimentos, é uma leitura de suporte, é uma leitura que engloba a totalidade do texto, seja ele um texto verbal ou não verbal. Como exemplo, nós temos aqui, olha, quais são os tópicos abordados no SAEB e que nós, como professores, também precisamos considerar. Nos nossos tópicos são procedimentos de leitura, temos aqui à frente quais são os descritores que, independente da série ano, vão abordar este tópico, procedimentos de leitura, implicações do suporte, do gênero e ou do enunciador na compreensão do texto, a relação entre textos, coerência e coesão no processamento do texto, relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido e variação linguística. Então, não são muitos tópicos, eles são tópicos bastante sucintos, só que extremamente pertinentes quando nós falamos de leitura e compreensão. Mas vamos ver isso na prática. Por favor, Kleber. Pode passar.
Aqui nós temos um exemplo muito simples, muito tranquilo, que foi extraído também do material do Mendes. Vou ler rapidinho aqui, rapidamente para vocês, depois eu vou ter duas colegas que vão me ajudar aqui também, tá? É uma piada aqui, aliás, eu vou deixar que depois elas podem ler com mais propriedade que eu, inclusive, tá? Mas vejam, nós temos aqui uma piada, é uma anedota, né? Leia o texto para responder a questão abaixo. Eu não vou ler. E nós temos aqui várias alternativas. Dentre essas alternativas, eu tenho o gabarito, que é a resposta correta, e eu tenho, todos sabem, os distratores, que são aquelas informações que são plausíveis, mas que necessariamente não é a resposta considerada correta em relação ao que foi solicitado no enunciado. Pode passar, por favor, Kleber. E como que eu ensino um aluno a ler? Se nós pensarmos, pode mais uma vez clicar, por gentileza, dá mais um clique. Se nós pensarmos aqui que nós temos ali uma piada, como eu poderia abordar, nós deveríamos, enquanto professores, abordar a compreensão de um texto humorístico. Aqui nós temos o descritor, que é identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. Tá, aí nós pensamos, ironia, humor, eu sei o que é humor, eu sei o que é achar graça. Agora, ensinar, como que eu faço para ensinar? E aqui que nós trazemos uma proposta. Como ensinar uma criança a ler um determinado texto, que é um texto humorístico, seja ele um texto verbal, ou não verbal, ou multimodal, e conseguir entender o efeito de humor. Então, nesse caso especificamente, que nós temos aqui a piadinha do Zezinho, o que seria necessário? Quais eram os saberes necessários? O conhecimento sobre o gênero, anedota ou piada, que são textos, né, que é um texto humorístico, e que, na realidade, alguns autores dividem, dizem que há diferença, outros que não. Aqui nós vamos considerar como sinônimos ou como sendo a mesma coisa, tá? Então, por que é necessário ter esses conhecimentos? Porque quando você já conhece o gênero, por exemplo, se eu conheço o gênero piada, eu já começo a preparar a minha, provavelmente virá uma informação inusitada, uma informação de quebra de expectativa. Eu preciso ensinar isso para o aluno? Eu preciso. Eu preciso, porque quando ele ouve uma piada no dia a dia, ninguém precisa explicar isso para ele, porque a entonação de voz, o próprio timbre de voz, todo o que permeia a linguagem oral já vai fazer, já vai contribuir para que o aluno possa entender o humor. No texto escrito, não. Eu preciso mostrar para o meu estudante como fazer isso. Pode seguir, Kleber, por favor. Depois vocês terão esse material para ler na íntegra, né? Então, aqui nós temos como se pode fazer isso em relação a se questionar o aluno em relação a uma teoria, que é chamada de teoria de suspense e surpresa. Então, eu vou dizer para o meu aluno, onde é que tem o suspense? Quer dizer que você não sabe o que vai acontecer. E quando é que ocorre essa quebra do suspense, a quebra da expectativa, que vem a surpresa? Então, nesse momento da surpresa, provavelmente vai ser ali que está o humor. Porque o que nos faz rir quando nós somos pegos de surpresa? Ninguém ri de algo que já conhece. Tanto é que aquela piada, né, que a gente já conhece, a gente não ri, porque não teve surpresa. Então, tem de mostrar por marcas linguísticas dentro do texto como se faz isso. Pode passar, por favor, Kleber? Aqui nós temos, né, o texto. Da mesma forma, mas eu vou pedir que as minhas colegas de educação especial falem um pouquinho e aí eu volto ainda só para nós vermos mais um outro tipo de texto que trabalha com o humor. Ana Cláudia, Cristiane, vocês gostariam até de ler aqui, por gentileza, já que eu não li o texto para os nossos professores saberem do que se trata? Sim, boa tarde. Vamos começar? Professora, alguém pode ser castigado por uma coisa que não fez? Não, Zezinho, nunca. Então estou livre. Não fiz a lição? Então, gente, é aí. Gostaram da anedota? Gostaram da piada? Nesse caso aqui, foi uma leitura dramatizada que as professoras fizeram. E isso, o que acontece? Nós estávamos, imaginemos então agora que o professor
estava trabalhando esse texto e que havia necessidade de fazer, como que é mesmo, professoras, como que se diz agora? É adaptação curricular, é isso? Eu acho que eu esqueci. Não, professora, agora nós falamos acessibilidade curricular, que é para todos, né? O que não mudou, sempre foi adaptação curricular para todos, acessibilidade curricular para todos. E já falando nisso, nessa leitura, como incluir nosso aluno, né, elegível? Nós pensamos nessa leitura dramatizada, né, que nós podemos envolver e seria muito interessante, pois facilita, né, o entendimento desse aluno que hoje ele pode não saber ler e nem escrever, mas ele está no meio com a sala, com os colegas, com o professor envolvido, incluso nesse processo, e ele compreende, né? Ele compreende o que está acontecendo e uma ideia que a professora Iraneia comentou até de colocar ali, como diz, não Zezinho, nós poderíamos colocar até o nome desse aluno nesse momento, certo? E aí a gente pode perceber, e dessa forma, a gente está fazendo uma acessibilidade curricular. E esse aluno, ele vai conseguir entender, e a gente perde ali, e é a questão da ironia, mas de repente ele não consegue ler. Mas quando um outro colega, a professora da sala pode até convidar os colegas da sala para que se faça essa leitura. E quando os colegas da sala fizerem essa leitura, esse aluno consegue compreender que aquele texto era uma questão de ironia, e ele consegue perceber. Então, se ele tem a dificuldade dele próprio ler o texto, mas ele ouvindo um outro colega, inclusive a gente sempre recomenda que seja os próprios colegas da sala, né? Até pelo vínculo eles têm. Então, isso já é uma sensibilidade curricular. Você está trabalhando o mesmo texto com todos os alunos, inclusive os nossos. Obrigada, Cristiane. Acho que deu uma travada aí no finalzinho, né? Muito obrigada, muito excelente. Então, agora tem os outros textos, tudo, né? Mas por conta do tempo, é algo bem rápido, nós vamos passar para o nosso colega Adriano. Não, só comentar, né, nessa questão, você pode até falar depois um pouquinho mais, que nesse descritor, identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados, pensando na nossa recomposição da aprendizagem, textos variados, a gente tem que lembrar que o professor deve aí repertoriar o aluno, pode trazer aqui uma tira em quadrinhos, pode trazer uma charge, um cartoon, ele pode trabalhar esse tema ironia e humor, também outro, deve trabalhar, né, para poder fazer com que o aluno aprenda realmente. Mudando o nosso suporte, nós vamos fazer essa checagem de aprendizagem. Então, se não deu certo a aprendizagem com esse tipo de texto apiado, eu vou partir para outro, né, gênero textual, onde eu possa, né, fazer com que esse aluno avance e aprenda. Tá bom? Pode seguir, né? Perfeito, Adriano, bem lembrado. Kleber, você passa para a gente? Exatamente, Adriano, isso que você citou, né? Que pode passar, por gentileza, Kleber? Nós vamos ver aqui na prática, né? Isso que o Adriano citou, não Isso. somente no texto verbal, aqui nós temos um texto que é misto, é um texto multissemiótico, e aí nós temos o efeito de ironia, o efeito de humor, na realidade, estávamos até hoje de manhã comentando esse texto, né, Adriano? Eu vou ler aqui, quer dizer, não vai dar tempo de ler. Enfim, gente, não vai dar tempo de ler, mas tem aqui, ó. A teoria do suspense e de surpresa é a base de qualquer texto humorístico. O suspense cresce durante a piada e a surpresa vem no fim. Então, aqui é o menininho, só para a gente poder deixar assim mais claro do que se trata, não vai dar tempo. É o menininho que diz que assim que ele morrer, é para passar lá toda a herança para a tartaruguinha dele, lá no primeiro quadrinho. Mas no último, quantos anos mesmo, Adriano? 180, né? 180 anos. 180 anos. E aí, será que ele queria mesmo deixar a herança dele? Olha o efeito de humor. Então, como que o professor trabalha isso? O professor trabalha lendo junto com o aluno e ajudando, fazendo esse processo de
fazê-lo pensar durante a leitura. Então, isso é muito importante, professores, colegas, que nós achamos que a criança, quando ela sabe decodificar, ela já vai conseguir interpretar. Não, é um outro processo e que nós temos de ensinar caminhando junto com os nossos estudantes. Pode passar, Kleber, que nós já estamos aqui Só finalizando. Pode falar, Só claro. destacando rapidinho, né, também que quando a gente vai fazer essa recuperação, agora vem um outro texto interessante também, o professor apontar a função social do texto, o veículo de comunicação que é utilizado para chegar, né, para ser divulgado, onde a gente encontra esse tipo de texto, o aluno está já tá se apropriando desse gênero textual. Assim vai funcionar a nossa recomposição. Não adianta eu passar o texto e não dar essa explicação para o aluno. A função social do texto, a linguagem utilizada, né, qual o objetivo dele, tudo isso é importante, seja uma tirinha, seja uma charge, seja uma piada, qual que é a função desse dentro da sociedade, que tipo de linguagem que eu uso, por que eu uso essa linguagem, tudo isso está caindo nas nossas provas e os alunos estão errando, não sabem o que é linguagem, né, formal e informal, então quando eu vou repertoriar o aluno, eu posso fazer esse trabalho já de recomposição em vários textos, em vários tipos de exercício. Perfeito, Adriano, perfeito. Kleber, por favor, pode passar e já vamos encerrando aqui, que nós temos um texto de geografia. Aliás, pode voltar só um pouquinho, né? É só para dizer que não é só em língua portuguesa que nós vamos ter esse trabalho, nós já sabemos, né? Esse trabalho de se entender a ironia, o humor, esse texto que nós temos, Leia a Charge, é um texto de geografia, caiu numa prova, aqui nós temos até uma situação que a palavra infraestrutura não está escrita adequadamente, por conta, né? Um pouco mais antigo o texto, mas aqui, vejamos o enunciado, nela está representando, leia a charge, nela está representando um aspecto da intensificação de processo de urbanização. O recurso utilizado pelo autor para atrair o leitor e o aspecto representado são respectivamente. Então, aqui vai ter, né, que é o humor e a verticalização da cidade. Não vamos ler aqui, vocês vão receber esse material para poder se debruçar. Por favor, Kleber. Pode passar, pode passar. Ok. E aqui nós vamos passar para o nosso colega, Adriano, para falar um pouquinho sobre os níveis de proficiência do SAEB. E só aqui para nós amarrarmos, o que nós deixamos de incentivo é que a leitura ela seja trabalhada em todos os componentes curriculares, não somente em língua portuguesa, nós sabemos, por meio de estratégias de leitura, por meio de procedimentos de leitura. Então, o ler, o escrever, é algo mais técnico, mas os procedimentos de leitura que servem para fazer uma inferência, para tirar o tema de um texto, isso nós temos de ensinar. Nós, professores, precisamos nos apropriar não somente da terminologia, mas do que está envolvido em ensinar, o que se envolve em ensinar esse tipo de comportamento leitor, para poder ajudar os nossos alunos. Então, agradeço e passo a palavra. Obrigado, né? Então vamos lá, Clebinho, pode rolar para a parte do 5º ano, língua portuguesa. Pode descer um pouquinho, por favor. Pode ir, pode seguir. Aí, segura aí um pouquinho. Então, pessoal, o estudo dessa tabela, né, dessa matriz de proficiência, ela é importantíssima porque ela já vai dar um norte para o professor, né, de acordo com o nível, né, de cada ano série aqui nós estamos falando do 5º ano, né, os descritores. No nível 1, né, vem a métrica 125 a 150, o nível 1, a gente não vai ler tudo porque a gente não tem tempo, mas assim, vamos pegar aqui o primeiro, localizar informações explícitas em um texto, curtos, narrativos curtos. Não confundam o nível 1 com grau 1 de questão ou questão fácil, não é isso. O nível 1 é aquilo, a expectativa para o aluno, né? O que a gente acha que o aluno deve saber nesse nível da minha turminha de 5º ano? A gente sabe que nós temos vários alunos e cada um está no nível dentro dessa sala, então por aqui nós temos como fazer essa recuperação, né? Essa recomposição das aprendizagens. E localizar uma informação explícita aqui, né, texto curto no 5º ano, esse mesmo descritor, ele vai aparecer lá no 9º depois, só que vai ser... Rola lá para o 9º, fazendo um favor, Kleber. Desce um pouquinho mais, para não tomar muito tempo. De 9º ano, a matriz. Matemática, pode passar. Matemática dá para fazer o mesmo procedimento também, claro que muda um pouquinho, mas a gente tem esse... Pode passar, que está um pouquinho mais para frente. É a próxima agora.
Nós apresentamos essa matriz na formação de avaliação e muitos professores não conheciam, né? Então a gente fica assim, acho que agora está chegando. Vai. 9º ano, chegamos. Então, ó, aqui eu tenho localizar informações explícitas, fragmentos e romances e crônicas. Olha como que aprofundou lá no 9º ano o mesmo descritor de localização de informação explícita. Quer dizer, começa lá no 5º com o nível, né, textos curtos, narrativos curtos. Olha como que eu posso fazer a recomposição. Se o meu aluno tem dificuldade no 9º em localizar nesse tipo de texto, eu posso trazer lá, voltar um pouquinho lá no 7º, pegar uma narrativa, fazer esse recorte, fazer esse aprofundamento, né, e recompor essa habilidade, né, adaptando a minha aula, né, planejando, né, e fazendo essa retomada, porque depois vai aparecer também lá no ensino médio, tá, o mesmo descritor vai aparecer em carta argumentativa, em artigo de opinião, esse mesmo descritor com um grau de dificuldade bem elevado. Então, como o Marcos falou, ele vai passando, né, em todos os anos sérios, vem pontuando o mesmo descritor. Fica fácil, então, por aqui, o professor voltar e saber que descritor que é. Pô, meu aluno lá, o Joãozinho, ele está lá no nível 1 ainda no meu 5º ano, eu vou voltar, né? Eu vou retomar lá no 3º ano, no 4º ano, que vai me remeter isso, que é lá atrás que começa também. No 9º ano, lá, o Joãozinho, eu vou voltar lá no descritor lá do 5º ano, que eu posso fazer essa retomada, quem sabe facilita para ele entender, né? É necessário esse estudo e analisar aqui qual descritor que está se referindo a qual nível, né? Essa nomenclatura de nível é importante. Nossa, que nível que está o meu aluno? Eu preciso conhecer bem os meus alunos, porque assim, pelos que nós analisamos na prova, os mesmos alunos que foram mal lá na 1ª, na 2ª e na 3ª. Então, assim, é 8 de cada sala, 6 de cada sala. Às vezes falta pouco para ele dar aquela avançada, avançar em algum aspecto. Então, quem sabe fazendo essa retomada com base nesses níveis, ou no caso, que nível que está o Lucas, que nível que está o João, eu posso fazer esse avanço. Tá? Então, é necessário nós refletirmos um pouquinho sobre essa tabela, né, e poder fazer uso dela também, tá bom? Se quiser comentar mais alguma coisa, né? Não, Adriano, perfeito, maravilhoso. Nós podemos perceber, como você mencionou aí, que eu posso recompor a aprendizagem de uma série mais, vamos dizer assim, uma série de final de ciclo do ensino médio, simplesmente voltando para aquele mesmo descritor, suponhamos lá, até no 5º ano. Então, se a criança tiver dificuldade no 9º ano, por que não? Se for a necessidade dela, nada impede. Perfeito. E assim, temos vários materiais. Temos o reforço, né? O preparar reforço. Temos esse material do Mendes também. Tem o material da Moderna, da editora Moderna, né? E também Do tem Reúna, do Reúna, também tem Reúna. vários. A gente pede para... Nós vamos fazer essa retomada esses 3 dias. Teremos esses 3 dias de recomposição da aprendizagem. Nós estaremos acompanhando de perto, né? Monitorando, dando apoio. E nós pedimos né, que as escolas, assim, observe, veja que material que usar, mas nós temos que trabalhar, pegar esses alunos que estão lá abaixo do básico, pegar os alunos que estão no nível que não está adequado, pegar esses 4, 5, 6 alunos e fazer essa retomada, tá? A gente vai estar acompanhando e estar ajudando, auxiliando vocês nessa empreitada aí, tá bom? Agradecemos, né, a participação de todos, quem está assistindo aí, tá bom? Espero que nossa equipe aqui que preparou esse material, nós, né, temos contribuído. Obrigado, Adriano. Obrigado a todos. Pessoal, boa tarde, professores, alunos, todos que estão nos acompanhando. Eu sou o PEC Kleber, de Tecnologia, aqui da Diretoria de Ensino. Iremos apresentar aqui um pouquinho, como os professores já perceberam, nesse 2º semestre tivemos algumas plataformas foram lançadas nas escolas com o objetivo de auxiliar, né, os professores nesse processo da aprendizagem dos nossos estudantes. Eu queria mostrar para vocês aqui bem breve, visto que não temos muito tempo, só alguns minutinhos, essas plataformas. Alguns professores ainda estão pegando aula, né? Então, estão se adaptando com essas plataformas, mas pode aparecer aquela pergunta, né? Ter aquela dúvida, por que utilizar plataformas no processo de ensino-aprendizagem? É uma dúvida que talvez muitos tenham, e a plataforma ela tem um objetivo de realmente de ajudar no processo do ensino-aprendizagem. Então, a plataforma em si, ela ter o seu potencial nesse processo, porque ela pode fazer com que cada aluno aprenda na sua própria velocidade,
a gente pode fazer um diagnóstico, ter um diagnóstico, um acompanhamento personalizado, individual de cada estudante. A plataforma ela nos dá essa possibilidade de fazer isso. E também a gente também consegue, pelas plataformas, né, ter uma visibilidade do engajamento dos nossos estudantes, de cada estudante, podendo assim ter uma ação pedagógica mais eficaz. Outro ponto também que podemos observar, visto que é uma plataforma que envolve tecnologia, a tendência é termos uma interação maior dos nossos estudantes, ou seja, a curiosidade, o interesse por parte deles por quererem aprender mais com determinada plataforma que está sendo ali implementada, né? E o outro ponto é ampliar também as oportunidades valiosas no mundo de trabalho, porque sabemos que a tecnologia ela veio para ficar e fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E o ponto aqui final gera um resultado mais efetivos. Como assim? Nós conseguimos ter um acompanhamento mais efetivo, né? E desse estudante, desse aluno, e nós podemos fazer uma integração à rotina pedagógica da escola. O que isso quer dizer, rotina pedagógica, né? Integrada à rotina pedagógica da escola? Por exemplo, a integração da rotina pedagógica da escola integrada à gestão por indicadores. A plataforma ela vai nos dar a possibilidade de ter uma visibilidade maior junto com tudo que está sendo implementado, que nós já temos, que já está bem ativo nas nossas escolas. Por exemplo, Multiplica São Paulo, onde nós temos alguns PECs aqui na diretoria de ensino, Rafael Pedretti, né, e a Cláudia, onde eles estão ativamente aqui no programa Multiplica, auxiliando com as suas equipes nas escolas. O material digital que ele já foi implementado pela SEDUC, e a Prova Paulista, onde nós já tivemos desde o começo do ano, do primeiro ao terceiro bimestre agora, as provas e os alunos, e a gente percebeu nesse terceiro bimestre como os alunos conseguiram se adequar, se familiarizar com esse formato da Prova Paulista, que é totalmente feita tecnologicamente por computador, por tablet e por aí em diante. Então, vimos um avanço dos nossos estudantes no estado todo, na diretoria de ensino, por exemplo, aqui em Miracatu, um avanço muito grande em todos os segmentos. E as plataformas educacionais também, né? Então elas estão tudo ligadas, né? Com aulas mais eficazes, diagnóstico em tempo real, rotinas de estudo, né? Então a plataforma em si ela nos ajuda nesse sentido. E essas são as plataformas, né? Cada uma dentro da sua área de atuação. Nós temos a Redação Paulista, que já está um pouco mais tempo, Prepara São Paulo, o CAN Acadêmico, que é voltada também para matemática. Dentro dessa plataforma tem lá programação, até o Marcos mencionou aqui no começo que a matemática, ali o começo, ali, o pensamento computacional, que envolve a matemática, pura matemática. Temos o Tarefa e, recentemente, a Alura, que envolve a plataforma de programação. Aí aqui vamos falar um pouquinho sobre a possibilidade, né? Nós trouxemos plataformas, onde a SEDUC implantou algumas plataformas para auxiliar a diretoria, auxiliar os professores, ter mais engajamento dos nossos alunos nesse processo de aprendizagem com essas plataformas digitais, mas também nós temos outras possibilidades, né, professores, de como podemos usar a tecnologia em sala de aula de uma forma mais positiva. E se a gente for analisar a tecnologia em sala de aula, ela faz parte ali dos 4 pilares da educação. Lembra que os 4 pilares da educação? Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver, aprender a ser. Se a gente for analisar esses 4 pilares, a tecnologia ela vai ter um impacto, ela faz parte desse cotidiano também, além de fazer parte do nosso currículo paulista, né? Também desse processo. E aqui trago para os professores algumas sugestões de ferramentas digitais ou aplicativo, tanto de forma que o professor pode trabalhar offline como online, né, nas suas aulas, para que as suas aulas sejam mais dinâmicas. Lembrando, o nosso aluno de hoje ele não é igual ao de 10 anos atrás, ele mudou, ele está muito, a informação para ele chega muito rápido. Então, muitas vezes aquele estudante
ele já tem ali a facilidade de jogar um tipo de jogo, no celular, no seu tablet ali, e muitas vezes a gente acaba tendo um pouquinho de resistência nesse sentido. Mas podemos usar algumas ferramentas para trazer esse aluno para a gente poder interagir mais nas nossas aulas, as aulas se tornarem mais dinâmicas, e sempre usando as ferramentas digitais, os aplicativos voltados para a educação, com o objetivo de fazer com que os nossos alunos sejam mais engajados, fiquem mais engajados nesse processo. Uma dessas ferramentas é o Plickers, né? Plickers, que é um aplicativo que incentiva ali a interação entre educadores, estudantes, por aí e diante. Pesquise, né? A gente não vai poder falar muito aqui devido ao tempo, né? Nós temos o Kahoot, sabemos aqui que quando as escolas elas compartilham boas práticas, nós sabemos que a escola tem até clubes de tecnologia nas suas escolas, onde usam até o Kahoot como uma estratégia de aprendizagem. Nós mesmos da diretoria de ensino, quando vamos fazer alguma dinâmica usando a tecnologia, nós usamos muito essa ferramenta digital aqui para poder se tornar uma coisa mais dinâmica, utilizando como uma forma de aprendizagem, né? Temos também o GeoAtlas, que é uma ferramenta muito importante para a gente poder conhecer mais sobre o nosso Brasil aí diante, todas as regiões. Essa ferramenta, esse aplicativo aqui, 3D Anatomy, é uma ferramenta espetacular. Ela é totalmente gratuita, nós podemos aprender um pouco de anatomia, o professor pode usar ali no computador, baixar um emulador ali, mostrar para os seus alunos. Ele pode ver todo o corpo humano em formato de 3D, de uma forma bem interativa. Lembrando, totalmente grátis, não precisa comprar nada. Você pode ver todos os ossos do corpo humano, pode ver as partes dos músculos, por aí em diante. É uma ferramenta bem legal e eu tenho certeza em formato 3D. Essa plataforma que foi lançada recentemente para os professores de tecnologia nas escolas da Rede Estadual de Ensino do Estado de São Paulo, que é o Scratch, né, junto com a plataforma Alura, onde os alunos, de forma bem criativa, vão poder aprender programação de uma forma bem lúdica, bem simples, bem prática, né? E pelo relato aqui dos professores, dos nossos diretores aqui das escolas, eles estão amando esse material, essa plataforma Scratch, que eles já estão fazendo tanto o curso pela Alura, como também a mão na massa ali na plataforma Scratch, que é uma plataforma de programação. E aqui, por que ensinar programação na escola? Porque ela estimula a criatividade, a autonomia, desenvolve o raciocínio lógico, a capacidade de resolução de problemas, o trabalho em equipe, né? E quando nós visitamos as escolas, nós vemos como os alunos eles ficam fascinados com essa ferramenta. Essas foram algumas sugestões, né, bem rápidas aqui, que passamos para os colegas, mas o núcleo pedagógico, a diretoria de ensino está sempre à disposição para poder tirar dúvidas, compartilhar com todos aí. E quiserem... Oi, Marcos, quem fala? Adriano? Adriano. A Claudinha vai disponibilizar os links depois com mais materiais para deixar junto com isso aí, tá? Maravilha, tá ótimo. Bom? Tá bom. Então, da minha parte, eu encerrei aqui, agradeço aqui a atenção de todos. Claudinha, assim, depois vai disponibilizar para todos, como a Adriana mencionou. Mais algum colega aqui quer dar uma palavra antes de encerrarmos aqui? Não? Não, todo mundo com vergonha. Não. Então, tá bom, então. Então, queria agradecer aqui a presença de todos. Foi um pouco corrido, né? Mas o objetivo aqui é que vocês possam depois pegar esse material, estudar para poder utilizar em suas aulas, fazer essa recomposição da aprendizagem, um material muito rico, muito bem preparado pela equipe, pelos PECs aqui do Núcleo Pedagógico, né? Que vocês possam tirar todas as suas dúvidas, estamos à disposição, sempre para auxiliá-los aí em suas aulas, nas suas atividades em suas escolas. Muito obrigado aos professores, todos que estão nos assistindo. Foi um prazer tê-los aqui conosco. Obrigado, colegas aqui do Núcleo Pedagógico também. Valeu, Cleber.